Você tem noção do que era circuncisão? Você sabe o que significa isso? Olá, tudo bem? Eu sou o Renato, do Instituto O Melhor de Nós, e eu queria falar com você aqui sobre a igreja eleita, a condição dos gentios sem Deus. E para falar isso, nós vamos falar sobre circuncisão. O que era circuncisão? Qual a relação que tem entre circuncisão e aqueles hoje que estão afastados ou longe da presença de Deus? Olha, você hoje pode pensar assim, circuncisão era algo fácil porque todo mundo fazia. Circuncisão era simplesmente obedecer a uma orientação. Mas deixa eu trazer uma curiosidade para você aqui. Moisés, quando ele estava indo conversar com o faraó, tá? Quando Moisés estava ele estava naquele processo ali das 10 pragas do Egito, que ele tinha que ir e falar antes que começasse as pragas, né? E depois ele vai seguindo as orientações de Deus. Se você lê aquela história de Moisés, tem um momento na história em que Moisés está indo para Faraó e de repente a palavra muda, o texto muda e diz assim: e aconteceu que Deus quis matar Moisés. Deus quis matar Moisés. Assim, do nada. E a sua esposa, o texto continua, a sua esposa, ela pegou uma pedra e circuncidou seu filho e chama Moisés de homem sanguinário. Tá? Se eu lembrar, não garanto, tá? Se eu esquecer, vocês coloquem aí nos comentários. Mas se eu lembrar durante a edição desse vídeo, eu vou estar colocando na tela, nesse momento aqui, ó, tá? Para você, esse texto. Se caso eu esquecer, me cobrem aí nos comentários que eu vou estar colocando. Então, do nada, o texto muda. Moisés estava indo falar com o faraó e Deus quis matá-lo. Alguma coisa Moisés estava deixando de fazer. Muito forte. Olha que interessante. A ponto que Deus Deus o tinha escolhido. Moisés iria ser o libertador. Olha só, Moisés seria o libertador, né, usado por Deus para libertar o povo. Mas se Moisés não tivesse tomado certa atitude, Moisés morreria. E muitos acreditam, pelo fato do que acontece com a sua esposa, seu filho, exatamente a circuncisão. O que a teologia entende ali? Que Moisés não tinha circuncidado seu filho, porque a sua esposa ela não era da tribo de Israel, a sua esposa não tinha os costumes que o pessoal de Israel tinha, tá? Então, quando nasceu o filho de Moisés, Moisés ele orientou o que tinha que fazer, porém a sua esposa não deixou fazer. E acredita-se, porque a Bíblia nós estamos falando, a gente supõe que para não entrar em uma situação muito difícil com a esposa, Moisés vai deixando aquilo passar. Ou seja, Moisés ele peitava Faraó, Moisés ele enfrentava o próprio Faraó para falar as coisas que Deus estava orientando ele a falar. Mas quando ele tinha que, às vezes, fazer algo em casa, que ia trazer um desconforto com a sua esposa, mesmo sendo orientação de Deus, que era algo que ia mostrar para o povo que ele e o seu filho era diferente do resto do pessoal, Moisés preferiu não fazer. Não é que ele não quis fazer, ele foi enrolando, até que chegou um tempo que foi obrigado a fazer. Então, o que era circuncisão? O que era isso? Para entender isso, eu tenho que voltar um pouquinho ainda na história e chegar lá na história de Abraão. Então, Abraão, a Bíblia ensina que Abraão ele viveu em uma cidade chamada Ur dos Caldeus. Era uma cidade na Mesopotâmia chamada Ur, que era considerada hoje pelos algumas descobertas arqueológicas que o pessoal tem feito, descobriu muita coisa sobre Ur dos Caldeus, tá? E uma das coisas que descobriu é que ela era uma grande cidade. Ela era uma cidade rica,
construções encontradas ali, com vários lugares, não se encontrava em outro lugar. Foi encontrado construções enormes ali. Então, Ur era uma cidade muito grande, tá? Era uma cidade, vamos dizer assim, era uma megalópole. Naquela cidade, por ser uma cidade grande, ela era o centro, então, de muitos povos, de muitas pessoas. E a Bíblia nos conta, ou a história nos conta, nos relata, que naquela época o povo era muito voltado para a religião. Independente se era o povo de Israel ou não, que naquela época não existia ainda o povo de Israel, mas o povo ele era muito religioso. Então todo mundo tinha um Deus naquele local. Em Ur era comum cada cidadela ali ter um Deus padroeiro daquela cidade, ou daquela cidadela, ou daquela região. E cada lugar que tinha um Deus padroeiro tinha um templo erguido para aquele Deus. Abraão ele vivia num lugar onde existia vários deuses, vários templos dedicados para vários deuses. Olha que interessante. Só que em meio a todo esses deuses, Abraão ele vai ter uma experiência com Deus verdadeiro, que é o Deus de Israel. A Bíblia não relata como Abraão conheceu a Deus. A Bíblia ela já inicia a história de Abraão, ali em Gênesis 12, falando do chamado de Abraão. Que Deus chamou Abraão, fez um chamado para que ele saísse da sua terra, e Abraão saiu. Mas lógico que Abraão teve uma experiência com Deus. Né? Abraão ele conheceu a Deus. Você não segue ninguém se você não conhece. Então Abraão ele conheceu, Abraão sabia quem era Deus. E Abraão agora ouvindo a voz desse Deus que ele conhecia, Abraão sai. E aqui eu quero até fazer um parênteses pelo seguinte: o que você acha que é conhecer a Deus? Coloca aí embaixo. Por exemplo, será que você diz assim, eu conheço a Deus porque quando eu estou com lutas, eu oro para Ele e as lutas se resolvem. E se Ele não resolver? Não, eu conheço a Deus porque quando eu tenho um problema, eu tenho uma enfermidade, eu oro, Ele cura. Mas e se Ele não curar? Mas anota aí, quem sabe a gente comenta isso mais para frente, tá bom? Então Deus tira Abraão dali. Abraão sai, começa a sua jornada sem saber para onde ia, porque Deus fala assim, olha, saia para um lugar que eu te mostrarei. Então Abraão não sabia para onde ia, certo? No meio dessa jornada, Deus ele resolve parar e falar com Abraão, que ele ia fazer um pacto, uma aliança, vamos dizer assim, com Abraão, e que um dos símbolos dessa aliança seria o quê? A circuncisão. Que todo homem, tá? todo homem que nascesse dele, ou da sua parentela, deveria se circuncidar. Os homens, ou seja, Abraão, deveria fazer naquele momento. Abraão e todos os homens nascidos dele deveriam circuncidar. Então eu não vou entrar em detalhe aqui sobre o ato de circuncidar por questões de proibições, ou talvez algum bloqueio, mas se você não sabe o que é esse ato em si de circuncidar, pesquisa aí no Google, você vai ver o que eu estou falando nesse vídeo aqui. Então Abraão, ele tinha que fazer a circuncisão, tá? Com ele, naquele momento, Abraão já estava idoso, naquele momento Abraão tinha que fazer a circuncisão, e agora todo filho que nascesse, ou seja, toda criança que nascesse na sua casa, a partir do 8º dia, aquela criança tinha que ser circuncidada. Se ao longo da jornada algum povo, alguma nação quisesse fazer um pacto, uma aliança com Israel, para mostrar que aquele pessoal também agora era um povo diferente, era um povo que tinha uma aliança, aquele pessoal, os homens daquela cidade ou daquela nação, tinham também que fazer a circuncisão. Era algo doloroso, tá? Era algo doloroso.
deixavam uma marca, mas essa marca mostrava: nós não somos iguais às outras pessoas, às outras nações. Nós somos um povo diferente. Era como se fosse um carimbo que dissesse o seguinte: olha, nós pertencemos ao Deus de Israel. Tá? Era uma marca que eles levavam com eles. Todas as pessoas sabiam, porque eles levavam no corpo literalmente a marca de Deus. Hoje a nossa circuncisão, ela vem exatamente quando você, primeiro, aceita Jesus como Salvador, tá? E segundo, quando você começa a andar nos caminhos do Senhor, a levar no seu corpo as marcas de Cristo. O que é levar no seu corpo a marca de Cristo? É você dar testemunho. É você mostrar para as pessoas que você é uma pessoa diferente. Então, quando nós falamos da igreja eleita, a condição dos gentios sem Deus, Paulo diz assim: portanto, lembrai-vos de que vós, noutro tempo, erais gentios na carne, e chamados de incircuncisão, pelo que na carne se chamam circuncisão feita pela mão dos homens. Então, olha só, quando você não está na presença de Deus, Paulo aqui vai comparar com o circunciso, ou seja, aquele que não tem a marca. Se você não tem a marca, você não participa do reino. Se você não tem a marca, você está longe dos privilégios de quem participa do reino. Quais são os privilégios de quem participa do reino? A salvação em primeiro lugar e os benefícios que a salvação vai te trazer. É uma vida de consolo, de paz, uma vida de tranquilidade, uma vida de saber que você está com Deus, que Deus é o teu pastor, tá bom? Então, esses são os privilégios e nós temos que orar para que sempre possamos estar na vida daqueles que, na condição daqueles que carregam no corpo as marcas de Cristo. A circuncisão espiritual, vamos dizer assim, tá? Não uma condição daquelas pessoas que estão longe de Deus. Porque às vezes a pessoa pode estar dentro da igreja, mas ele pode ser um incircunciso na igreja, tá? E se você quiser conhecer o curso que eu sempre venho mencionando aqui, que vai também te ensinar você a interpretar a palavra de Deus, eu vou deixar o link aqui abaixo, dá uma olhadinha lá, tá? Pesquisa lá, e se você comprar pelo meu link, pelo link que eu estou deixando aqui, eu ainda vou te dar meus 2 livros de bônus para você ainda. Você vai poder baixar eles em PDF no momento que você estiver adquirindo o curso. Se você gostou desse vídeo, eu peço que você possa se inscrever no canal, possa estar compartilhando com seus amigos e deixando o like pra gente aí. Deus abençoe, fique com Deus.